Esse foi o crime mais assistido do Brasil. E ele nunca aconteceu de verdade. Odete, ela morreu. Na véspera do Natal de 1988, milhões de brasileiros pararam tudo para ver uma vilã ser assassinada, mas ninguém viu o rosto do assassino. Durante 12 dias, o país inteiro viveu em suspense. A pergunta "quem matou" saiu da tela e invadiu as ruas, as redações de jornal, os estúdios de rádio e até o jogo do bicho. Pessoas apostavam, discutiam e até brigavam para defender suas teorias, e tudo isso por causa de uma novela. Vale Tudo não só mexeu com a sociedade brasileira dos anos 80, mas também moldou a forma como a ficção pode influenciar a vida real. Eu gosto, apesar de tudo, do nosso Brasil. Essa terra aqui não tem jeito, meu amor. Não tem jeito. Na trilha sonora de abertura, Gal Costa cantava Brasil, uma canção que é a síntese perfeita de uma obra que perguntava se valia a pena ser honesto no nosso país. Porque o assassinato de uma personagem causou burburinho no país inteiro e o que esse fenômeno diz sobre o Brasil de ontem e de hoje. O Brasil dos anos 80 era um país em transição. Depois de 2 décadas de ditadura militar, a redemocratização trazia esperança, mas também escancarava conflitos do cotidiano. A economia patinava em meio a crises sucessivas, planos fracassados e inflação que corroía o salário antes mesmo de chegar ao fim do mês. Nesse ambiente de instabilidade, a população também debatia com crescente intensidade questões de ética, desigualdade e corrupção. A pergunta "vale a pena ser honesto no Brasil?" ecoava nas conversas cotidianas, no noticiário e, sobretudo, na televisão. O que poderia reunir mais brasileiros em frente à TV do que uma final de Copa do Mundo? Naqueles anos, a resposta estava nas novelas da Rede Globo. Naquela época, pré-internet, era o ponto de encontro cultural do país, reunindo milhões de pessoas em frente à TV todas as noites. Televisores ligados em bares, salões de beleza e até nas janelas das casas criavam uma experiência coletiva difícil de imaginar nos dias de hoje. Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Basseres, estreou em 1988 justamente nesse cenário conturbado. A trama partia de um dilema central: até que ponto a honestidade tem valor em uma sociedade onde o jeitinho compensa? O enredo acompanhava personagens que transitavam entre golpes, trapaças e dilemas morais em um retrato cru da desigualdade social e da corrupção enraizada no Brasil. Diferente de novelas românticas, Vale Tudo tinha a ambição de ser um espelho da sociedade e cumpriu esse papel de forma impactante. No centro desse universo surgiu a vilã das vilãs da TV brasileira, Odete Roitman. Avisa na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português. Essa gente viaja até com criança às vezes. Rica, arrogante e elitista, a personagem ganhou vida na interpretação magistral de Beatriz Segal. Ela simbolizava tudo aquilo que boa parte do público repudiava: preconceito, desprezo pelos mais pobres e uma soberba que fazia dela o alvo perfeito de ódio e fascínio. Odete tornou-se um símbolo cultural, trazendo à tona a elite insensível e autoritária que parecia dominar o país. Seu tom de voz cortante e sua postura dominadora marcaram época, transformando-a em uma das maiores antagonistas da teledramaturgia nacional. Enquanto isso, a televisão ampliava ainda mais sua força como agregadora cultural. Sem internet e com uma imprensa limitada pelos formatos tradicionais, a TV era soberana, e a Globo, em particular, dominava esse espaço com maestria. Esse poder se tornaria ainda mais evidente na noite de Natal de 1988. Neste capítulo emblemático, Odete Roitman foi assassinada a tiros. O detalhe é que a câmera não revelou o rosto do assassino. A vilã mais odiada do Brasil caía ensanguentada diante de milhões de espectadores, mas o mistério sobre seu algoz permanecia em aberto.
Ao fim do capítulo, a pergunta pairava no ar de imediato: quem matou Odete Roitman? O crime fictício paralisou o país, mas também atiçou a curiosidade de todos. Durante 12 dias, entre dezembro de 1988 e janeiro de 1989, o Brasil inteiro especulou, apostou e se envolveu como se tratasse de um caso real. De donas de casa a executivos, de jovens a idosos, todos tinham uma teoria. A morte da vilã deixou de ser apenas uma reviravolta na novela para se transformar em um fenômeno social. O mistério da identidade do assassino não apenas mobilizou espectadores, mas abriu caminho para algo maior: a fusão entre ficção, mídia, economia paralela e cultura popular. Mas, afinal, como um crime fictício conseguiu mobilizar até o jogo do bicho e transformar a teledramaturgia em uma comoção nacional? Para preservar o segredo da morte de Odete Roitman, os autores Gilberto, Aguinaldo e Leonor adotaram medidas inéditas. Os roteiros entregues ao elenco vinham com páginas faltando, 7 no total. Além disso, 5 finais diferentes foram gravados, cada um com um assassino distinto. As gravações ocorreram no próprio dia da exibição e as cenas foram editadas às pressas para que nem mesmo os atores soubessem qual versão iria ao ar. Foi um esforço coletivo feito para manter o mistério vivo e evitar vazamentos. Esse recurso, que hoje se tornou comum em reality shows, foi visionário para a época. Ele permitiu que a Globo controlasse não apenas o desfecho da trama, mas também o ritmo da especulação nacional. Durante quase 2 semanas, o país viveu suspenso pela expectativa do último capítulo. O segredo foi o combustível que transformou a novela em um evento nacional. O impacto era tão grande que Beatriz Segal, intérprete de Odete Roitman, não conseguia andar pelas ruas sem ser abordada. Em um registro da época gravado pelo Fantástico, ela aparece cercada por curiosos que perguntam sem cerimônia: quando a Odete vai morrer? Oi? A senhora me deu curiosidade, né? Quando é que você morre? Não sei, eu acho que no dia 23 de dezembro. Quer dizer, eu não, Odete Roitman. Como é que vai ser o final de Beatriz? Como é que vai ser o final de Odete Roitman? O final da Beatriz é o melhor possível. Odete Roitman é segredo. Você vai morrer dia 23? Dia 23 de dezembro. Quando a revelação veio em 6 de janeiro de 1989, poucos esperavam o resultado. A assassina era Leila, personagem interpretada por Cássia Kiss, uma figura secundária até então, quase que sem cenas marcantes, até chegar a esta que entrou para a história. Ela havia atirado por engano confundindo Odete com Maria de Fátima, amante de seu marido. A escolha surpreendeu. Leila era a zebra da trama, a menos provável entre todos os suspeitos. Mas o que impressionou foi a mobilização coletiva que antecedeu a revelação, com jornais, marcas e até a Polícia Federal comentando o caso. A comoção pública também foi alimentada pelo marketing. A marca Mage lançou uma promoção que recebeu 3 milhões de cartas de brasileiros apostando em suspeitos. O prêmio era de 5 milhões de cruzados, um valor significativo em 1988. Quem matou Odete Roitman? Não é pra falar. A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mage, que tanto gosta de aparecer nos seus pratos, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão para quem acertar. Escreva para a Caixa Postal 7.812, São Paulo, dizendo quem matou Odete Roitman e qual o caldo nobre da Galinha Azul. Agora é um dinheiro, hein? Não diga. Caldo mágico, o caldo nobre da Galinha Azul. O volume de cartas recebidas foi tão grande que 30 pessoas trabalharam apenas para abrir envelopes. Na contagem, o mordomo Eugênio liderava com 24% dos palpites, enquanto Leila tinha apenas 6,3%. A revelação final pegou quase todos de surpresa. Achei assim surpreendente, não esperava que fosse. Eu não tinha ideia, eu estava muito confuso. Logo no começo eu já tinha certeza que era ela. Fiquei assustada. Por quê? Porque ela é uma pessoa assim tranquila, não esperava que fosse ela, não. A mobilização coletiva também se refletiu nas ruas. No Rio de Janeiro, na noite da exibição do último capítulo, o trânsito da Zona Sul caiu drasticamente. Reservas em restaurantes recuaram em 40%, um dado raro para uma sexta-feira. Era a televisão mais uma vez ditando o ritmo da vida social. Se o país inteiro especulava, o jogo do bicho não ficaria de fora.
Originalmente criado no fim do século XIX pelo Barão de Drummond como uma rifa de animais em seu zoológico, o jogo já fazia parte do imaginário popular, mesmo sendo ilegal. Seu funcionamento era simples. Um sistema organizado com banqueiros, gerentes e cambistas, os apostadores escolhiam números associados a animais. Do avestruz ao leão, da cabra ao tigre, expressões como Deus Zebra nasceram desse universo. Na novela, a personagem Lucimar, uma empregada doméstica interpretada por Maria Gladys, também jogava no bicho. Ela aposta no número da sepultura de Odete Roitman e acaba ganhando uma bolada. Com um prêmio, Lucimar muda de vida, passa de faxineira a mulher rica, adota visual novo, roupas elegantes, acompanhada de um amante mais jovem. Numa reviravolta que espelha a própria crítica central da trama ao Brasil, que valoriza a fortuna inesperada, sorte e o jeitinho brasileiro de vencer na vida. Na reta final de Vale Tudo, o Jogo do Bicho aproveitou a febre nacional. Só no Rio de Janeiro, 40 mil pessoas fizeram apostas antes da virada do ano. Em apenas 10 dias, foram movimentados 350 milhões de cruzados em palpites sobre quem teria matado Odete. As bancas aceitaram apostas mínimas de 1.000 cruzados e até os operadores da Bolsa de Valores entraram na onda, movimentando 50 milhões em palpites. Agora, quem apostou em Leila, a considerada improvável, recebeu prêmios multiplicados por 6. Já em São Paulo, o envolvimento foi tão grande que os bicheiros chegaram a proibir apostas em números relacionados à novela, como o 1933, ano que aparecia na sepultura de Odete Roitman. E até aconteceu um caso, como relatou a própria atriz anos depois. Eu saí do municipal lá no Rio com as pessoas e estávamos lá no alto, nós estávamos sem carro, estávamos lá no alto da escadaria do municipal, fazendo sinal para táxi, tinha muita gente procurando táxi e tal. O chofer disse assim, a senhora tinha que entrar no meu táxi. Eu disse, eu precisava agradecer para a senhora. Eu disse, agradecer para mim, mas eu não conheço o senhor. Ele disse, mas a senhora mudou a minha vida. Eu disse, eu? O que eu fiz? A senhora se lembra do número do túmulo da Odete Roitman? Porque apareceu. Meu Deus do céu. Aí é que eu fiquei sabendo o seguinte, depois desse capítulo, diz que o jogo do bicho pulou assim de... Todo mundo jogou todo no bicho, mundo no jogava número do túmulo. no número do túmulo. E ele era um. E ele era um. Mas ele chegou à conclusão que depois de 2 ou 3 dias jogando, que não adiantava mesmo, porque se ele ganhasse, tanta gente estava jogando que ia ser uma miserinha. Ele disse para a mulher dele, eu vou esperar. Daqui a um mês, quando acalmar esse negócio, aí eu jogo. E jogou. No número do túmulo. No número do túmulo. E ganhou. E ele disse, eu tinha que agradecer para a senhora. Ele estava convencido que eu tinha contribuído para aquilo. Ótimo. Nossa, que história maravilhosa. Eu não fiz nada. Eu nem sabia que tinha esse negócio de apostar no jogo do bicho, sabe? Mas que legal, que legal. Mas Gostoso isso, não é? Claro. Foi. A febre chegou até a Bahia, onde uma camiseta com a frase "Eu matei Odete Roitman, e daí?" foi vendida por 5.000 cruzados cada, com 80 unidades comercializadas até o fim de dezembro. Em Florianópolis, jornalistas de um jornal local organizaram um bolão próprio disputando 12.000 cruzados. Na prática, Vale Tudo transformou um crime fictício em fenômeno nacional, capaz de misturar cultura popular, contravenção e economia paralela. A televisão provava, mais uma vez, sua capacidade de unir o Brasil em torno de uma experiência compartilhada. O caso consolidou o poder da Globo em orquestrar suspense, engajamento e impacto cultural como nenhuma outra mídia poderia fazer, e mostrou que, no Brasil daquela época, a ficção tinha um poder de moldar até mesmo a realidade. O assassinato de Odete Roitman consolidou uma das maiores experiências coletivas da televisão brasileira. O mistério mobilizou o país, atravessou conversas, manchetes e apostas clandestinas. Mais do que um enredo, foi um retrato das tensões sociais do Brasil dos anos 80. A novela expôs contradições que ainda permanecem. A corrupção, o oportunismo, o jeitinho brasileiro como caminho para a ascensão social, Odete representava uma elite preconceituosa e sua morte funcionou como metáfora de um acerto de contas simbólico. Foi a prova de que a teledramaturgia podia ir além do entretenimento e se tornar um espelho crítico da sociedade. A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada, assim, ó. Senhora
chamar de senhora. Décadas depois, outro fenômeno voltou a mostrar a força da ficção. O último capítulo de Avenida Brasil, em 2012, também paralisou o país. Ruas vazias, bares lotados diante da TV, famílias reunidas para descobrir o desfecho de Carminha e Nina. Mais de 20 anos separavam as duas novelas, mas ambas revelaram a mesma potência de unir milhões em torno de uma história. O contraste com 2025, no entanto, é evidente. O remake de Vale Tudo estreou em um cenário de fragmentação, streaming, redes sociais e a liberdade de consumir conteúdo a qualquer hora tornaram raros os momentos de experiência coletiva. Hoje, dificilmente uma única trama teria a força de paralisar o Brasil, como aconteceu em 1988 ou em 2012. Ainda assim, a possibilidade permanece, porque o que essas histórias mostram é que, em determinados contextos, a ficção pode ultrapassar a tela e se transformar em um grande evento nacional. Que tipo de história hoje poderia ter a mesma força de nos reunir diante de uma tela? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.